Bem-vindo! Você está no Eureka na TV. Sempre conosco, nesse horário, das 5h30 às 6 horas da tarde. Você não pôde estar aqui? Você tem o repeteco dos nossos programas no sábado, beleza? Então não nos encontrou aqui. No sábado você tem à tarde o repeteco dos nossos programas, assim como você também nos encontra na rádio, ali de 5 para 7 da manhã, né, até 5 para as 11 da noite. 5 minutinhos de programa conosco, comigo, professor Oswaldo, o meu companheiro aqui, companheiraço, professor Toniolo, professor Laércio e professor Marlos. Sempre ali nesse horáriozinho, 5 minutos para você, na rádio 97.1, né, da TV, da Rádio Educativa, e aqui conosco na TV. E na TV pode ser revisto no YouTube. É claro, eu estava esquecendo, beleza. Aonde? Aonde? Instituto Educacional Eureka Educa-me Brasil. Aí existem os nossos programas ali anteriores, são diversos assuntos. Quer dizer que se ele não encontrou aqui, não pôde estar aqui conosco, não conseguiu no sábado, ele ainda encontra no YouTube. E se tiver curiosidade de ver quais são os assuntos que estão sendo discutidos anteriormente, digamos, nós da história aqui já discutimos sobre Constituição, sobre cruzadas, sobre diversos assuntos aí que podem Viajamos no tempo. Viajamos no tempo. Falamos muito de história do Brasil, né? As pessoas gostam de discutir história do Brasil. Nós falamos muito de história do Brasil. Às vezes tem um tema lá que te interessa. Vá até o YouTube lá, Instituto Educacional Eureka Educa-me Brasil, e vai ver os nossos programas. Isso. E por favor, lá, dê um like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Compartilhe com os colegas que estão também preocupados com fazer o seu vestibular, sua prova do Enem, com os amigos que gostam dos mais variados temas que a gente comenta aqui, que a gente discute, também compartilha com eles, tá? E se inscreva no canal, né? Por favor, Sim. né? Por favor, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, tá? Bem, na nossa série Enem, Tô Aí, nós temos uma questãozinha hoje para conversar, que é uma questãozinha sobre reforma religiosa, que é um tema importante, né, Toniolo? Um tema muito importante que você pode contextualizar depois com todo o período, né, dos fatos ocorridos ali na Idade Moderna. O que foi a Idade Moderna? Vamos pensar. A Idade Moderna é um período de transição. 300 anos é curto. Você pega a Antiguidade, né, vem ali a Idade Média também é longo. Por que a Idade Moderna é curto? Ele é um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Mas não é tão simples assim, porque ali muda-se muitas ideologias, formas de meios de produção vão ser mudados, relações humanas, né, a maneira do ser humano se enxergar, se conceber muda naquele período, né, os valores religiosos, né, principalmente, vão se transformar. E hoje, muito que nós vivemos, né, tudo que nós vivemos são heranças do passado, mas nós podemos explicar por fatos ocorridos nesse período da Idade Moderna. Por processos vindos E aí, daí. é claro, quem vai fazer essa abertura, né, que eu digo ali do humanismo, dessa Idade Moderna, são as reformas religiosas. Porque ideologicamente começa a se mudar. Até aquele momento, era teocentrismo. Deus explicava tudo. Aí volta o humanismo, surge o humanismo novamente. Renascimento. Que já esteve presente lá com gregos e romanos. Isso. É por isso que chama-se renascimento. Né? Você vai renascer porque já havia nascido, né? E aí o que acontece? Para você poder fazer esse novo pensamento, você tem que se afastar do pensamento, digamos, teocêntrico, vir para o humanismo e vir para a ciência, o conhecimento que já científico. Está em processo por conta do nascimento do capitalismo também. Exato. De uma sociedade mais individualista. Isso, né? século XV, capitalismo comercial, ainda, né, vai sempre... Durante todo esse período, a gente vai pegar muito daquilo que era feudalismo, mas já vai surgir muito daquilo que vai ser, né, o capitalismo. Mas o que eu acho muito bacana são essas mudanças na forma de pensar, né, intelectualmente, na racionalidade. Tanto que o século XVII, né, é o século da Revolução Intelectual e o século XVIII, o século das revoluções. Ou seja, primeiro, intelectualmente, você tem que preparar uma revolução. Toda revolução tem sua intelectualidade orgânica que prepara a revolução. No caso da Revolução Francesa, que vai marcar lá o fim da Idade Moderna, os intelectuais eram os iluministas. Né? E tudo se inicia, né, ali, digamos, nesse processo do século XVI, e as reformas religiosas têm grande importância. Tem ponto fundamental. Vamos lá, vamos para a questãozinha aí, meu amigo Eduardo.
Vamos lá, deixa eu fazer uma leitura aqui. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa. Em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de 1000 anos no continente. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível. É importante que a gente entenda o significado das relíquias religiosas no período medieval. Veja, estas relíquias é que justamente nas diferentes regiões, principalmente da Europa, irão sustentar, dar apoio, né, legitimidade, de uma certa forma, à religiosidade das pessoas e, por conta disso, a formação de caminhos de peregrinação, né? Então, esses caminhos de peregrinação vão gerar fundos para a igreja, porque as pessoas que percorrerão várias igrejas ao longo de toda a Europa, tentando ter contato, acesso às mais diferentes relíquias. E é claro que essas pessoas, enquanto estão peregrinando, estão levando dinheiro, estão gastando suas moedas, né? Estão deixando no comércio aqui, comércio acolá, e também o que isso fez com que cada cidade tentasse ter uma igreja mais bonita, uma igreja com a torre mais alta, uma igreja mais próxima de Deus, digamos assim, mais enfeitada, para que atraísse cada vez mais peregrinos. Então, portanto, essa questão das relíquias, se foi um negócio para a igreja, também foi um grande negócio no início da Baixa Idade Média para frente, para a burguesia nascente também. Sim, mas vamos só lembrar que naquele período as pessoas se preocupavam muito com a salvação da alma. Né? Tanto que dentre as cruzadas, né, foram feitas uma cruzada dos nobres. Pô, mas os nobres foram se envolver em cruzadas? Sim, porque um dos objetivos dele era a salvação da alma. Até mesmo na reforma religiosa mais importante, que seria o luteranismo, Martinho Lutero, ele buscava a salvação da alma dele. Sim. Ele não queria fazer uma revolução contra a igreja, ele era um grande revolucionário, queria modificar a igreja católica. É claro, né, que essas reformas religiosas, elas vinham sendo pensadas há muitos anos. Já no século V, né, Agostinho, né, Santo Agostinho, ele já pensava, olha, nós temos que fazer algumas reformas na igreja, e vários teóricos vão pensando. Né, Martinho Lutero era um grande intelectual. Né, ele estudava filosofia, né, ele era professor. Né? Não, tanto que, mas vamos puxar para o nosso lado aqui de professor, né? Quando ele tem a grande sacada, porque ele ficava buscando como que eu vou salvar minha alma, e ele procurava agir da maneira mais correta possível, e ele nunca sentia que aquilo ali fazia com que a alma dele estivesse salva. Né? Por quê? Porque a pessoa peca até em pensamento. Né? Então ele dizia, pô, eu pequei. E ele costumava se autoflagelar, inclusive de madrugada, para buscar a salvação da alma. E isso dava uma inquietação nele muito grande. E ele só teve a grande sacada ali das 3 teses mais importantes, lá, como justificação pela fé, infabilidade única da Bíblia e sacerdócio universal, ali, né, essas 3, ele teve quando estava preparando a aula. Por quê? Né, nós que somos graduados, né, você que vai fazer o Enem, vai fazer a sua graduação, você vai perceber. Você vai chegar no final da sua graduação e vai pensar assim, meu Deus, eu não sei o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Meu Deus, eu não sei o suficiente para dar aula de história, para dar aula de matemática. Mas é que o teu aprendizado não terminou ali, né? Exatamente. O aprendizado não terminou e você vai fixar o teu aprendizado quando você for ensinar. Né? Procure, quando você quiser aprender alguma coisa, procure ensinar aquilo que você sabe. Né? Você só ensina aquilo que você se apropria. Isso. Aquilo que você e aí tem, você fixa mais o conteúdo. Exatamente. Então, imagina, o Martinho Lutero, quando ele estava planejando a aula, ele falou, opa, mas espera aí. Né? Aí, ele, a partir desse planejamento de aula, que ele conseguiu refletir, ele falou, aí diz o seguinte, que ele descobriu, né, digamos, a resposta para as inquietações dele, e ele sentiu a necessidade de, vamos passar para os demais.
Porque é muito sofrimento, né? Sim. É igual você falar, os peregrinos aí, eles sofriam essas peregrinações. Não era turismo como nós vemos hoje. Não é turismo. Mas o que eles queriam? Complicado. Eles queriam a salvação da alma. Sim. Né? E essa questão que foi mostrada aqui, ela tem uma situação que as pessoas, que o Lutero vai criticar, que é o intermediário, né, entre o indivíduo, né, a criatura e o aí Criador. a igreja está nessa posição intermediária. E é isso que a Lutero igreja vai e os santos, criticar. Os santos, Exatamente. porque né, o santo o casamenteiro, o São João Batista, todo mundo vai na busca de um santo. Exato. Né, mas não precisa. Né? Isso Você é da visão pode do ir Lutero. direto. Mas é papo. Vamos lá. Vamos para o próximo slide lá. Vamos para a questão? Isso. E aí nós temos ali, ó, a nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se no ou na. Deixa eu ler rapidinho. A. Abandono de objetos mediadores. B. Instituição do ascetismo monástico, da pureza, né? Da pureza monástica. C. Desprezo do proselitismo religioso, isto é, tentar converter os outros, né, a sua religião. D. Revalorização dos ritos sacramentais. E. Consagração de preceitos populares. Então nós temos estas alternativas aí. E o que ele já está criticando lá? Ele está criticando a questão das relíquias, né? E você falou nos intermediários, então nós temos alguns pontos aí de foco. Eu queria ir adiante no slide, que nós pensássemos um pouquinho, né, sobre as críticas que eram feitas à igreja nesse período, né? Então nós tínhamos ali a crítica ao luxo e à corrupção em que a igreja vivia, né? Quer dizer, a igreja vivia envolta em vários escândalos, com bebedeira, com mulheres, com prostituição. A igreja vivia muito envolvida nisso. Tanto que o filme O Nome da Rosa, né? Exatamente. Tanto que Lutero vai fazer uma visita ao Vaticano, a Santa Sé, Roma, e quando ele retorna, perguntam para ele: Lutero, o que você achou de Roma? E ele respondeu: o quê? Aquele bordel? Quer dizer, imagine o que ele viu na Santa Sé, o que ele viu em Roma, para chegar a se colocar dessa forma em relação a o que era a igreja naquele momento e a sede principal da igreja. Mas voltamos daqui a pouco com você, hein? Voltamos daqui a pouco, nos acompanhe, vai lá, tome aquela famosa aguinha, iguinha é bom, né? Iguinha é sensacional, né? Tome aquela famosa aguinha e volte daqui a pouco conosco. Olá, estamos de volta. Tomou a sua aguinha? Fez o seu xixizinho? Espero que sim, porque agora nós vamos continuar conversando sobre reforma religiosa dentro daquela questão do Enem que nós pegamos ali. E a partir daí desenvolver o tema, tá? Bom, eu queria voltar agora para os nossos slides, dar uma voltadinha ali. Nós estávamos conversando, Toniolo, justamente sobre as críticas feitas à igreja. Então, comentei antes do nosso intervalo sobre o luxo, a corrupção em que a igreja vivia. Retorna, isso aí. O luxo, a corrupção em que a igreja vivia, né? E aí nós temos a venda de relíquias sagradas, que justamente tem a ver muito com a questão, né? Sim. Que fala de relíquias. E olha, Toniolo, se vendia todo tipo de relíquia sagrada que você pode imaginar, Toniolo. E uma das críticas, né, dos reformadores é isso, é que era muito descarado que era falso. Era muito descarado, qualquer coisinha que se fosse vender, isso aqui veio de tal local e Jesus... Sim, a própria igreja, veja, eles vendiam pedacinhos dos ossinhos do burrico que carregou Maria. Isso. Como é que eles acharam esse burrico? Acharam numa escavação e estava uma plaquinha, eu carreguei Maria? Como assim? E outra coisa, que tamanho tinha esse burrico? Eles vendiam realmente ossículos, né? Bem pedacinhos de ossos, mas pela quantidade de ossículos que eram vendidos, o tamanho é maior que um dinossauro esse pedaços da cruz de Cristo. Pedaços da cruz de Cristo. Compra, para ter tanto pedaço de cruz, meu Deus da coisa, que tamanho tinha essa cruz? Não esqueça, pregos da cruz de Cristo.
Olha, nós sabemos de 3 pregos, mas vamos lá, no pau da viola 4. Para vender tanto prego assim, pelo amor de Deus, né? Aí a igreja dizia que quando o prego era benzido, ele passava a ser como se fosse. Em outras palavras, ele recebia o atributo de ter estado em Jesus. E a pessoa achava que comprando aqui buscava a salvação. Buscava como a fosse, salvação. Né? Tem ali Exatamente. É comprar a salvação. Né? Você comprar um local, um terreno no céu. Vou comprar um terreno no céu e vou estar. E outra, o terreno quanto mais próximo de Deus, né? Exato. E aí vem aquela questão que você mesmo estava falando. Quer dizer, enquanto mais as pessoas vão se tornando racionais, práticas, menos voltadas para a oração e para a adoração pura e simplesmente, elas começam a pensar mais prático, pensar mais prático sobre as coisas. Mas espera um pouquinho, isto não é o prego verdadeiro. Sim. Não, peraí, estão me vendendo e estão usando isso como comércio. As pessoas passam a se dar conta. Assim como também, se nós voltarmos no slide, nós tínhamos também a venda de cargos na igreja. Quer dizer, você podia comprar um cargo na igreja para você ou para um filho seu. Até, Toniolo, tem o caso do rei Fernando, casado com a rainha Isabel de Castela, que ele teve um filho bastardo. Não se sabe muito bem se antes do casamento ou paralelo ao casamento, ele teve um filho bastardo que ele não poderia reconhecer, né? Mas ele gostava muito do garoto, o rei Fernando. Aí no que ele fez no final das contas, para dar uma condição de sobrevivência para o garoto? Ele deu um título para o garoto, ele comprou um título para o garoto de bispo. Mais tarde, inclusive, ele virou arcebispo. Mas ele comprou para o garoto um título de bispo. E disse que era normal ver o garoto andando pelo palácio com 10 anos de idade vestido de bispo. Estranho, né? Estranho. No mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Mas eram coisas que aconteciam e as pessoas acreditavam. Não falamos aqui, se afasta da religião. Mas você tem que utilizar-se da razão. Né? Tem um fato até trazendo para a história do Brasil, a esposa de Dom Pedro I, a imperatriz, quando descarregaram as malas dela, se impressionaram com o peso, né? Aí falaram, o que essa mulher carrega? Eram livros. E durante o período que ela ficou aqui, né? Até falecimento, infelizmente, criticavam ela porque ela lia demais e rezava menos. Né? Então, tinha um excesso de leitura e tal. E isso, né, é um período do século XIX. Nós estamos falando de reforma religiosa do século XVI. E bem início do século XVI. E eu não sei se você conhece mais ou menos, você que está aqui conosco conhece mais ou menos o momento em que essas relíquias começam a se fortalecer, digamos assim. O ponto de largada, o pontapé inicial. Vamos para os slides, meu amigão. Coloca o slide seguinte antes de voltarmos aí. Santa Helena, a mãe de Constantino, o Constantino o Grande. Deixa eu contar rapidamente para você, talvez algo que você não saiba. A mãe de Constantino, ela se converteu antes do filho ao cristianismo. Constantino foi o primeiro imperador romano cristão, ele que vai dar liberdade de culto aos cristãos em Roma. E ela teria se convertido antes do filho, isso é uma tradição, tá? E a partir daí ela fez uma peregrinação a Jerusalém. E a gente até brinca que ela teria sido a primeira arqueóloga da história, porque ela mandou escavar no local onde Jesus foi crucificado e tal. E nesse local que ela mandou escavar, ela encontrou 2 relíquias que até hoje são importantíssimas. Ela teria encontrado, né, onde eu estou colocando o verbo, teria encontrado um pedaço da cruz de Cristo, inclusive com o dizer Rei dos Judeus, que até hoje está numa igreja em Roma chamada Igreja de Santa Croce, numa caixa de vidro. E a segunda relíquia que ela encontrou foram 3 pregos da cruz de Cristo. Né? Um prego ela manteve em Jerusalém, um outro prego ela mandou para Roma e o terceiro ela levou com ela para o filho em Constantinopla. Tá? A partir daí, o que aconteceu, Toniolo? Ela encontrou 3 pregos. Todo artista que a partir daí foi representar Jesus, representou Jesus com 3 pregos. Ora, aí aconteceu o óbvio, né? Um prego em cada braço, sobrou um prego. O que eu faço? Coloco os pés um sobre o outro e o prego. Mas não se tem nenhuma certeza disso, né? Ao contrário, o único resto que se tem de um crucificado, o único resto, o prego está no calcanhar.
que era o mais provável, né? Que se colocasse no calcanhar de cada lado da madeira. Efetivamente, isso seria o mais óbvio. Por que os romanos poupariam prego? Né? Não teria muito sentido. Mas daí, com com esta bola inicial, digamos assim, mas já existiam algumas outras relíquias no período, começa essa adoração por relíquias propriamente dito. E aí todo mundo muito vai em busca, né? Se ela encontrou, eu também vou encontrar, né? Exato. Então vamos nessa busca. E se você voltar na imagem, lá, justamente essa é a estátua de Santa Helena, mãe de Constantino, dentro da Basílica de São Pedro, em Roma. Uma estátua lindíssima, enorme, que está dentro da Basílica de São Pedro. Agora, volta no slide anterior, meu amigão. Volta lá no anterior. Isso. E aí, outro ponto importante também, né, de grande crítica, e aí entramos com Lutero, a venda do perdão aos pecados ou as chamadas indulgências. As indulgências. E aí é um ponto muito forte que Lutero critica muito e vai prejudicar muito a imagem de Lutero perante a igreja, né? Porque o que Lutero vai dizer? Justificação pela fé. A fé justifica a tua salvação. Você não precisa comprar a tua salvação, você não precisa buscar intermediários para a tua salvação. O que o Lutero Você não precisa comprar objetos para a tua salvação. Como eu falei, né, no primeiro bloco aqui, ele queria trazer, né, uma tranquilidade para a pessoa dizer, a tua alma vai ser salva. Né? Essa inquietação que existia na alma dele e existia na alma de todos. Né? Todo mundo carregava consigo essa angústia. Será que eu vou ser salvo? Né? Você merece ser salvo? Né? Eu me lembro que quando eu era criança, minha bisavó perguntava, tem um caminho de flor e um de espinho. Qual que você vai? Ah, vou de flor. Esse leva para o inferno, tem que ir no espinho. Aí a gente fala, meu Deus, eu vou ter que seguir o caminho de espinho? Né? Então, mas essa era a forma de você atingir o reino do céu a partir da visão. E esse espinho, essa representação é muito significativa, porque mostra também a ideia de que a salvação vem através da dor. Que era, né? Isso, por exemplo, nos explica muito bem a Inquisição. Vamos fazer um programa sobre a Inquisição também? Sim. Um próximo programa sobre a Inquisição, interessantíssimo. Então, hoje, né, você fala com o jovem aqui, né, você vai fazer o Enem, aí vai fazer o vestibular, você não sofre essa inquietação de, vou salvar minha alma, eu vou para o inferno. Nós não temos essa inquietação. Mas naquele período era algo muito, muito forte. Então, as pessoas dariam toda a sua riqueza. Porque eu não vou levar essa riqueza, mas eu vou para... Né, o reino dos céus. Exatamente. Então, as pessoas investiam nisso. E aí Lutero vem fazer a crítica, né? Ele diz, justificação pela fé, infalibilidade única da Bíblia, vamos, né, utilizar a Bíblia diz te dá o caminho. Sim. E sacerdócio universal, você tem que passar. Só que aí ele teria que contrariar diversas dogmas da igreja da época, tanto que a Bíblia só era em latim, né? E agora vamos lá para o slide de novo? Vamos para lá? Então, para o slide, agora para o seguinte, e mais um, e nós temos a alternativa correta, que é justamente o abandono de objetos mediadores. Quer dizer, me assegurar, que é o que Lutero vai dizer, que a forma de salvação é através da fé. Que você, através da fé, você tem contato direto com Deus. Então, você não precisa de nada, inclusive de objetos que de alguma forma ou de outra garanta a tua salvação, ou comprar um perdão ao teu pecado, se você pode pedir diretamente para Deus através da tua fé. Exatamente. Olha, vamos fazer um comentário sobre essa questão, né? Digamos, a pessoa que vai fazer o Enem, o vestibular, não é uma questão dada. Porque se você pegar os outros itens ali, você consegue fazer algumas correlações. Né, o que está acontecendo? Mas essa questão é algo tão forte nas reformas religiosas, principalmente de Lutero, de você tirar esse intermediário, você tirar esses objetos, né, que fazem a Igreja Católica enriquecer cada vez mais, viver no luxo, que era uma das críticas, né? Então, essa primeira, ela está muito na cara que seria ela. Sim. Agora, as outras questões ali, se você começar a trabalhar, você sabe que não é isso, você faz umas ligações, né, no contexto das reformas religiosas. Por isso a gente costuma dizer para você que é muito importante na prova do Enem você ler o texto. Sempre importante nas provas de Enem você ler o texto. Talvez em outros vestibulares
você até possa ir direto para o comando da questão. Mas no Enem não. Porque ali, se você lê o texto, já estava a crítica às relíquias. Isso, uma boa interpretação daquele texto ali já te dá a resposta. Entendeu? Por mais que se torne confuso quando você lê as alternativas, né, no interpretar ali a questão, o texto já te traz a resposta. Exatamente. Veja, resolvemos a questãozinha aqui com você e vamos seguir adiante em um outro programa falando sobre as reformas protestantes e aí falando sobre Lutero, falando sobre Calvino e também um programa sobre Inquisição. Importante conhecer a Inquisição e seus meandros. É muito interessante para você também. Então, nos aguarde. Até o próximo programa. Tchau, tchau.